E aí, meu povo, bora lá, gente, para mais uma aula sobre protozoose, doenças causadas por protozoários. Ei, se inscreve no canal, faz um comentário o que é que tu achou dessa aula e, se possível, ainda dá uma curtida lá. Faz isso. Gente, olha para cá, direto ao assunto, vem. Leishmaniose. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que saber, quem é o agente etiológico e quem é o agente transmissor. O agente etiológico é aquele que causa diretamente os sintomas da doença, é o parasita, certo? No caso é o protozoário. E o agente transmissor, ou vetor transmissor, é aquele que transmite o protozoário para um hospedeiro. É o que transmite o parasita, é o que transmite o agente etiológico para o hospedeiro. Geralmente é um invertebrado, perfeito? Neste caso aqui é um mosquito, a gente vai ver. Então, pessoal, presta bem atenção, dá o zoom aí. Se vocês perceberem, o agente etiológico aqui da leishmaniose, eu coloquei duas espécies pertencentes ao gênero Leishmania. Por que eu coloquei duas espécies? Porque existem dois tipos de leishmaniose. Atenção, muito cobrado nas questões de vestibulares. Dois tipos de leishmaniose. Então, qual a primeira diferença desses dois tipos de leishmaniose? Vamos ver agora. A primeira diferença envolve o agente etiológico. Enquanto nós temos o agente etiológico da espécie Leishmania chagas, que em algumas reclassificações é sinônimo de Leishmania infantum, em alguns livros, vem desta forma. A Leishmania chagas é um protozoário que causa justamente o tipo leishmaniose visceral, ou também chamada de calazar, muito comum nos cães domésticos, certo? Mas também afeta o homem. E existe a Leishmania brasiliensis, que é aquela espécie, aquele agente etiológico que causa o outro tipo de leishmaniose, que é a chamada tegumentar, ou úlcera de Bauru. Ou também alguns autores colocam leishmaniose cutânea, porque ela ocorre principalmente na pele. Beleza, gente? Entendido isso? E aí, essas espécies, esses agentes etiológicos, fazem parte do grupo dos flagelados. São protozoários que possuem flagelo. Perfeito? Gente, vamos compreender agora o vetor transmissor ou agente transmissor da doença. Ele pertence ao gênero Lutzomia ou Lutzomia. Já vi diferentes pronúncias. É o popular mosquito palha. Em algumas regiões chamam de biriguis, né? Alguns autores colocam até como moscas, porque eles não têm as asas tão longas, tão compridas em relação aos mosquitos. São asas menores, parecendo mais moscas. Mas o nome mais conhecido deles são, no caso, é o mosquito palha. Beleza, gente? Entendido isso, pessoal, esses dois tipos de leishmaniose, que é muito cobrado nas questões, a gente vai entender os detalhes quando a gente estiver falando sobre os sintomas de cada um. Eles se diferenciam pelos sintomas que manifestam. Cada leishmaniose tem sintomas um pouco diferentes. Beleza? Agora, antes de explicar isso aqui, a gente vai compreender as etapas do ciclo biológico. Então, olha para cá, presta bem atenção. Primeira coisa que eu preciso dizer a vocês é o seguinte: existem duas formas morfológicas, e aí a gente viu lá, por exemplo, na doença de Chagas, as formas morfológicas da doença de Chagas, e aqui também, da mesma forma, a gente vai identificar no ciclo dois tipos de formas morfológicas importantes, que é a forma amastigota, que é desse jeito, a mastigota, sem a presença do flagelo, é um estágio ainda imaturo do parasita, no caso da leishmania, e a forma pró-mastigota, que é a forma que tem o flagelo, ocorre a presença do flagelo. Então, sem flagelo, a mastigota, com flagelo, pró-mastigota. Não esquece isso para poder entender agora o ciclo reprodutivo. Perfeito? Então, vamos imaginar, pessoal, que existe o mosquito palha, certo? As fêmeas do mosquito palha, pertencente ao gênero Lutzomia,
Essas fêmeas, elas precisam realizar o reparto sanguíneo. Muito cuidado com essa expressão, reparto sanguíneo. Vem muito nas provas, certo? E o que é esse reparto sanguíneo? Essas fêmeas, elas quando estão cheias de ovinhos, elas precisam de sangue para poder permitir o desenvolvimento, o amadurecimento desses ovos. Perfeito? Entenderam isso? E aí, se ela precisa de sangue, ela vai buscar sangue principalmente nos mamíferos. No caso, no ser humano, como também no cão doméstico em ambiente urbano e em alguns animais silvestres, como as raposas e também marsupiais. Perfeito, gente? Então, o que é que acontece? Imagina que a fêmea, na sua probóscide, lá no aparelho bucal dela, lá nas glândulas salivares, ela esteja toda contaminada por promastigotas. Olha, promastigota, a forma que tem o quê? Flagelo, certo? É a leishmania no seu estágio em que já possui o flagelo. Então, o que é que acontece? Durante o reparto sanguíneo, que a fêmea precisa desse sangue, ela vai lá, pica uma pessoa, e ao picar essa pessoa, ela acaba injetando, ocorre a ingestão de promastigotas. Então, os promastigotas penetram na circulação sanguínea dessa pessoa. Ei, assim que ela penetra na circulação sanguínea, as leishmanias na forma promastigota, elas são englobadas, são fagocitadas por essas células aqui, ó, os macrófagos. Então, os macrófagos, eles englobam, eles se enchem de promastigotas. Estes promastigotas, circulando dentro dos macrófagos no sangue, eles vão, olha para cá, dá o zoom aí, olha a seta, ó. Eles vão simplesmente serem transformados, olha para cá, em amastigotas. Então, eles tinham flagelo e se transformaram, se diferenciaram lá dentro do macrófago na forma, no estágio de amastigota, o estágio que não possui flagelo. E aí, esses macrófagos cheios de amastigotas, esses amastigotas vão simplesmente, olha, acompanha, vem para cá, ó, eles vão simplesmente se proliferar dentro do macrófago. Eles vão se multiplicar por divisão binária aqui dentro do macrófago. E aí eles vão se proliferar tanto, se multiplicar tanto, gente, que eles vão causar o rompimento desse macrófago. Então esse macrófago aqui, ele simplesmente se rompe. Ao se romper, esses amastigotas que são liberados, acompanha a seta comigo, vão ser englobados ou eles invadem outros macrófagos. E dentro desses outros macrófagos, eles novamente vão se proliferar, causar de novo o rompimento e fica sempre esse ciclo. Só que aí o que é que acontece? Esses macrófagos acabam indo para os tecidos do corpo também, de outras partes do corpo, de outros órgãos, além do sangue. E aí, além dos macrófagos, outros tecidos também são afetados, beleza? E aí é que vão surgir justamente os sintomas, que a gente vai falar daqui a pouco. Pessoal, quando a pessoa que foi picada, ela está contaminada com a doença, está circulando nela, cheia de macrófagos aqui, ó. Dentro desses macrófagos, acabei de falar, está cheio de amastigotas. O que é que pode acontecer? Vamos dar continuidade ao ciclo. Simplesmente uma fêmea de um flebotominium, essa fêmea, ela pode estar cheia de ovinhos, aquilo que eu falei agora há pouco, e ela precisa ir novamente fazer o reparto sanguíneo. Então ela vem, pica novamente o homem, e esses macrófagos que estão circulando na pessoa doente, na pessoa contaminada, o inseto, ao picar essa pessoa contaminada, esses macrófagos cheios de amastigotas vão entrar no inseto. Eles entram e vão atingir o intestino. Ao chegar lá no intestino, ocorre o rompimento desses macrófagos aqui. E esses amastigotas vão simplesmente serem liberados. Tudo isso acontecendo aqui no intestino do inseto. Perfeito? Quando esses amastigotas são liberados no intestino do inseto, eles são transformados, eles são diferenciados em promastigotas. Ei, eles voltam a ter o quê? Flagelo.
Então o intestino do inseto fica cheio de promastigotas, eles ficam se dividindo por divisão binária, se multiplicando. Então, quando eles adquirem o flagelo e quando eles se multiplicam, isso dá condição a eles de saírem do intestino e se deslocarem lá para as glândulas salivares, lá para o aparelho bucal, lá para a probóscide, certo? E aí a fêmea fica cheio na sua boca, cheio de promastigotas, desses bichinhos aqui, ó, desses parasitazinhos aqui, com flagelo. Essa fêmea, novamente, precisando fazer o repasto sanguíneo, ela vai lá, ó, pica uma outra pessoa, já uma outra pessoa que está saudável, e injeta nessa outra pessoa de novo, recomeçando o ciclo. Os pró-mastigotas novamente. E aí o ciclo retoma. Então, gente, atenção. Observem que existem momentos de repasto sanguíneo. Existe esse momento do repasto sanguíneo quando a fêmea injeta os pró-mastigotas numa pessoa sadia, e existe, atenção, e existe esse repasto sanguíneo quando uma outra fêmea vem, pica novamente a pessoa, ou um cão, que já está contaminado, e aí, em vez de sair o pró-mastigota, vai acontecer o quê? Os amastigotas aqui nos macrófagos entram no inseto, entram pela boca, pelo tubo digestivo, vai lá para o intestino. E aí o ciclo vai acontecendo. Então são dois momentos importantes, repasto sanguíneo aqui e repasto sanguíneo aqui. Certo, gente? É importante eu dizer a vocês o seguinte, esse ciclo ele tem 2 hospedeiros, né? E pode inclusive ter mais de um hospedeiro aqui, cão doméstico, como eu falei, e alguns animais silvestres, geralmente mamíferos. Quando existem 2 tipos de hospedeiro, um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário, hospedeiros diferentes, esse ciclo é chamado de heteroxeno. Heteroxeno ou digenético. Ciclo heteroxeno ou digenético, quando há 2 hospedeiros. Hetero significa diferentes. Perfeito, gente? Di significa 2 hospedeiros. Hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário, no caso o inseto. Entendido isso, pessoal, aí a gente precisa voltar para cá, falar dos sintomas, né? Lembrando, gente, que no cachorro a doença é mais chamada de calazar. Perfeito? Olha para cá. Na leishmaniose visceral, gente, o nome já está dizendo visceral. É só lembrar das vísceras. Vísceras são os órgãos mais internos da gente. Nestes órgãos internos ocorre o quê? Geralmente o inchaço deles, principalmente do baço e do fígado, certo? Eles podem também apresentar lesões, feridas, além desse inchaço. Isso é o que caracteriza a visceral, por envolver as vísceras. A pessoa tem febre, tem lesões na pele, perda de apetite. Atenção, lesões na pele também acontece aqui, mas elas não predominam. O paciente ele fica tendo lesões tanto na pele como também lesões nas vísceras, certo? Já na leishmaniose tegumentar, as lesões, as feridas, elas predominam na pele. São feridas grandes, com bordas, feridas mais aprofundadas. E a pele é a parte do paciente mais acometida, certo? Então, nós chamamos de tegumentar. Tegumentar ou cutânea, justamente porque faz referência à pele. Beleza, gente? E aí tem-se lesões bem deformantes mesmo, inclusive nessa parte da pele do rosto. São as chamadas lesões deformantes. É muito comum. A pessoa fica com toda essa região deformada. Quando chega nesse estágio, gente, realmente é muito triste. Lesões nas mucosas, né? Tanto no nariz, na boca, nessa área que eu falei. Então, tudo isso é característica. Então, observem, gente, no fim das contas, que a tegumentar ou cutânea é mais superficial, é mais na pele. Mas são lesões extremamente desagradáveis, deformáveis, deformantes, melhor dizendo. Já a visceral, a doença aparece na pele, mas ela também invade os órgãos mais profundos, as vísceras. Beleza? Tratamento. Medicamentos específicos à base de antimônio, certo?
Prevenção. Quais são as medidas preventivas? Pessoal, o principal problema da doença é o vetor transmissor, um dos principais, né? Ele é o elo da doença entre o parasita e o hospedeiro, o paciente, a pessoa que vai ser contaminada. Então, eliminar criadouros de água parada, porque o mosquito, ele põe os ovos, a fêmea põe os ovos em ambientes de água parada, em poças d'água, vasos com água, feito o Aedes aegypti, que a gente conhece mais. E ali vai se desenvolver, esses ovos vão eclodir, desenvolver os estágios larvais. Perfeito? E aí, se você impede isso, esses locais de água parada, esses criadores, você está impedindo o ciclo de acontecer, certo? Pelo menos dificultando. Uso de inseticidas e repelentes, inseticidas de forma racional, né, gente? Com bastante moderação, e repelentes para que a pessoa não seja picada durante o repasto sanguíneo, que a gente falou, certo? Telas em portas e janelas também da casa, se você morar num ambiente mais com grande presença de mosquitos. Cortinas de filó na cama e também nos berços, protegendo as crianças, os bebês e os adultos também, de certa forma. O diagnóstico, pessoal, ele pode ser parasitológico, retira-se amostras dessas lesões, dessas feridas, e observa-se justamente as formas do parasita no microscópio. Além disso, a gente tem exames de DNA também, retirando amostras nessas lesões, nessas feridas do paciente, e o exame de sangue, no caso o exame sorológico, onde se detecta anticorpos específicos para o parasita Leishmania. Certo, gente? Então, pessoal, só para finalizar nossa aula de hoje, observe uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é muito cobrado nas provas, que no ser humano, nos mamíferos, no cão doméstico, quando eles estão contaminados, a forma que predomina, atenção no que eu estou dizendo, gente, a forma que predomina é a forma amastigota. Ele entra na forma promastigota, ó, com flagelo, mas rapidamente nos macrófagos ele se torna amastigota. Então, qual é a forma predominante no ser humano? Amastigota. Qual é a forma predominante no inseto? Promastigota. Quando entra lá, os macrófagos com os amastigotas, rapidamente ele se transforma em promastigota. Então o inseto na glândula salivar ele fica cheio de promastigota, a forma que tem flagelo, certo? Qual é a forma predominante no inseto? Promastigota. Beleza, gente? Entendido isso, isso é uns pontos importantes que eles gostam de cobrar na prova. Beleza? A gente finaliza aqui, gente. Espero que vocês aí estejam desenvolvendo bem os estudos. Não esquece, se inscreve se chegou até aqui e também comenta. Faz um comentário aí para ver se a gente está no caminho certo. Beleza? Abraço a todos.